a confissão do apóstolo Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns estão dizendo que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes então ele: e vós, quem dizeis a meu respeito? Quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai quem está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos que voltam a formar conosco nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, a maior corrente espiritual do rádio brasileiro. Deus seja louvado. Deus seja louvado sempre, principalmente pelo abençoado dia de ontem, quarta-feira, onde vivemos um grande avivamento. Um dia de Pentecostes, um dia de unção, um dia forte, poderoso, revelado e ungido por Deus. Foram 6 cultos ontem, mais o programa de rádio, 7 ao todo. Foi um dia de muito trabalho, de muitas ministrações, mas o céu desceu, a igreja louvou perfeitamente. Foi um louvor fiel e verdadeiro. Houve comunicação espiritual, visão, revelação, cura divina. Vivemos ontem o que a igreja precisa viver sempre: o derramamento da misericórdia, da glória, das manifestações. Casa da bênção, raízes. Casa da bênção, original. Foi um dia forte e poderoso ontem, na catedral, na sede, aqui em Salvador. O Senhor nos visitou, manifestando o seu poder e a sua glória. Graças a Deus pelo dia de ontem e pelo dia de hoje também. Olha quem já chegou para estar conosco: Diogo Furlamento, de São Paulo; Claudete Aparecida Silva, de Juiz de Fora; Rogério Magalhães, do Distrito Federal;
Sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que está no ar há 43 anos aqui, por esta rede internacional agora. Estamos pela cruzeiro.com.br, estamos pela ICB RN Rio Grande do Norte, estamos pela ID em Sinai, estamos pela Cultura da Bahia, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, estamos também pela rádio A Voz da Bênção. Ontem, no culto da noite, eu tinha pessoas de várias partes do Brasil acompanhando pela rádio A Voz da Bênção. A Voz da Bênção é só você abaixar o aplicativo Radiosnet. Tá bem? Voz da Bênção, 24 horas no ar. E de hora em hora, o missionário Daniel ora. A oração da meia-noite, da 1 da madrugada, das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. De hora em hora, o missionário ora por uma revelação de Deus para as pessoas. Prepare, porque a bênção é muito forte. Luciana de Jesus também já chegou para estar conosco. Soraya Rodrigues, Tercília Ferreira, Luciana de Jesus, pedindo ali socorro, pedindo oração pela sua querida família, também Luciana. Estaremos orando. Estamos em cadeia para todo o Brasil, cobrindo do Iapoque ao Chuí. Estamos falando também para a África, Europa, Ásia, Oceania, América Central, América do Sul, América do Norte. Estamos cumprindo a missão que ele nos deu, ir e pregar. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Um nome, uma revelação. Tá bem? Deus os abençoe, aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, por esta cadeia de rádios. Fique conosco. Hoje é dia 2. E hoje é um dia de batalha espiritual contra as astutas ciladas do diabo. Hoje é dia de repreender toda praga, peste, toda idolatria, feitiçaria e magia. Hoje é dia de pisar na cabeça da serpente, dos escorpiões. Hoje é dia de cumprir aquela palavra que está lá em Gênesis. A palavra de Deus diz: e ele pisará em sua cabeça e tu apenas ferirás o calcanhar. Estamos aqui prontos para vencer o mal com a autoridade do Espírito. Mariluce Mota já chegou para estar conosco. Glória a Deus. O Rogério coloca ali alguma coisa, não está dando para me ler, está passando rapidamente. Sejam todos bem-vindos. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o Café com Jesus, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção, é o culto em seu lar. Bom Dia Espírito Santo. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, está aí preparando para o café, para o banho da manhã, não é? Tão bom tomar banho pela manhã. Está preparando para sair para o trabalho, pegando a chave do carro, da moto, da loja. Como é bom estar ouvindo a palavra de Deus. Fique conosco e levantando os braços e dizendo: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Feliz é o homem e a mulher que crê como eu creio e que busca ao Deus vivo de Israel na pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas que não têm a luz, que não têm Deus, já levantam bêbados, se embriagando, drogando, espancando, brigando, mentindo, chamando nomes feios,
aí o dia será mau. Mas quem levanta pela manhã e diz: bom dia, meu amigo Espírito Santo, certamente terá um dia de luz, iluminado, porque o sábio arquiteto do universo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, nos dará um dia iluminado. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Então é bom, viu Sidney, viu Nilma Assis, levantar pela manhã e entregar logo o dia nas mãos de Deus. Você que vai viajar hoje, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai para audiência, para uma consulta médica, para um exame, viu? Apresenta a Deus aquele laboratório. Fala com Deus, você que vai para uma audiência principalmente. Eu já fui para a audiência que o juiz estava endemoniado. Eu já fui para médico que o médico também estava atormentado por demônios. Então, antes de você sair de casa, entrega a Deus a sua vida. Você que vai pegar aí agora a moto, vigie, viu? O carro para viajar, para ir para o trabalho, peça a Deus a proteção, porque às vezes o espírito da morte está naquela encruzilhada ali bem próximo de sua casa. Faça a Deus uma oração. Você que vai viajar de avião, às vezes o mal está naquela nuvem, ao descer do avião, ao pousar, ou no momento de levantar voo. Aprenda a entregar sua vida a Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo governado pelo homem mau, o homem violento, o homem adúltero, idólatra, prostituto. O mundo jaz no maligno. Então, há uma batalha aqui na terra, sempre. Só vai terminar com o arrebatamento da igreja, o estabelecimento do milênio e o julgamento final do trono branco. Enquanto isto não acontecer, é esta batalha, sempre amarrando, repreendendo, pisando, expulsando, porque a batalha continua, ela é espiritual. Paulo, ele escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades, o príncipe das trevas deste século e as hostes infernais da maldade. Príncipe das trevas deste século. Medite, cada século, cada década, hoje, o diabo manifesta de um jeito. E hoje, infelizmente, o capeta está usando celulares e computadores para abalar a fé das pessoas, para fazer das pessoas depressivas por causa de tanto jogo, de tanto celular. É um século terrível este que nós estamos vivendo. Então, aprenda a buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia, por você e pela sua querida família. Ouviu bem? Ontem eu preguei aqui uma mensagem, não sei se vocês entenderam, que aquela mulher viúva, ela enchia os vasos e os filhos colocavam os vasos com azeite em parte dentro da casa. Por que não eram eles que enchiam os vasos? Era a mãe, porque a aliança que Deus tinha com aquela família era através da mãe. Era a mãe que tinha bênção. Ela era a mãe que tinha capacidade de encher os vasos. E eles apenas eram obreiros da mãe. Deus sempre prepara uma pessoa na família
para abençoar as demais pessoas e que você seja a salvação da sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ouviu bem? Então, Deus sempre tem um canal para abençoar a casa, a família, a loja, a empresa, o condomínio. Aquela mulher, ela enchia os vasos. E depois ela volta ao pastor Eliseu, ao profeta, e fala com ele: o que eu vou fazer agora com tanto óleo dentro da minha casa? A vizinhança não tem nem vasilha mais para me emprestar. É muito óleo, profeta. E o profeta olhou para ela e falou: vende o que tens, pague a dívida, e viverá do resto você e a sua casa, mulher. E assim ela fez. Mas quem enchia os vasos era ela. Vocês lembram uma vez que Jesus multiplicou os pães e os peixes? E Jesus não distribuiu pão e peixe. Ele chamou os apóstolos e deu para eles e falou: dai vós a eles para comer. A missão da igreja é encher o vaso. A missão da igreja é distribuir o pão e o peixe. A missão da igreja, eu vou falar aqui hoje, que está em Mateus capítulo 16. A missão da igreja é tomar a linha de frente contra as astutas ciladas do diabo. Pastor Antoniete Nogueira já chegou para estar conosco, Marisa Salles, Antônio Marcos Costa, Helenir Brandão. A paz e graça em Cristo Jesus, Bispo Daniel de Oliveira, e a todos os irmãos e irmãs. Maria Eugênia também já chegou, ela estava ontem na igreja. Evangelho de Mateus capítulo 16, Soraya está colocando ali. Pega aí agora um copo com água, ponha diante do rádio, você mesmo que eu estou falando, viu, Nilma? Pega a água, Nilma, e depois você coloque na geladeira, na jarra, o suco abençoado de graviola, eita, ou de mango, ou de goiaba, ou de carambola, suco de carambola, missionário. Pega aí a água para que abençoe a sua família. A viúva enchia os vasos, encha os vasos de bênçãos em sua casa. Pega aí agora aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Este é um mês de vitória. Pega aí um pouquinho do azeite e apresenta também a Deus. E o Herbert Fagundes, que nunca mais apareceu na igreja, também está triste ele, porque o Vitória só está perdendo. Eu já falei com você, né? O negócio é Bahia. Deus te abençoe, filho. Apresenta a Deus um pouquinho do azeite de oliveira, a escova de cabelo, sabonete, shampoo. Tá rindo, não é, Herbert? Apresenta a Deus a sua vida, Cláudia Castro. As caixas com medicamentos da família, curativos, pomadas. O Herbert está dizendo, trabalhando muito, mas tem que ter tempo para Deus, viu? Nem só de pão, Herbert, viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Saiba administrar o seu tempo para você não se perder no tempo da vida. Ontem eu estava lá. Foi mesmo, rapaz. Ontem. Então, põe aí agora diante do rádio o seu pedido de oração.
chave do carro, da moto, da loja. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. E ele estava mesmo, que ele está dizendo ali a mensagem que eu preguei ontem, 1 Reis. Apresenta a Deus tudo o que você quer apresentar. Tudo é possível para aquele que crer. O anjo falou para Maria, Gabriel, e tudo é possível para aquele que crer. Para Deus todas as coisas são possíveis. Apresenta a Deus o que você quer e crê, como eu creio, na bênção em todas as áreas da vida e também em objetos. Lembram de Jacó? Jacó, ele era da casa da bênção, era homem do óleo. Ele ungiu até uma pedra. E ali ele levantou Betel, uma casa de oração para Deus. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 a 15. Pregação de ontem, é verdade. Foi isto aí mesmo. Pessoas ontem ligaram para mim pedindo socorro. Ontem uma senhora bem idosa, linda, uma mulher linda. Por que, missionário? Bem idosa, muita fé, canelinha de fogo, sequinha. Uma pessoa bonita por fora e bonita por dentro. Ela chegou para mim e falou: missionário, o nome dela é Regina. Ela me entrega um bilhete tão simples, pedindo oração. Oração por Jorge Antônio e por João Pedro, que está desempregado, e por Esther. Jorge Antônio, Esther e João Pedro. Ela deve estar me ouvindo agora. E ela falou assim: eu vou comprar um celular para lhe assistir também, missionário. Eita, ela já deve ter quase 90 anos. Uma pessoa de Deus. E me entrega este bilhete para Deus abençoar sua querida família. Cida Lopes já chegou para estar conosco. Nilma Assis também. Pessoas de todo o Brasil ontem me ligaram pedindo socorro. As pessoas estão gritando, como gritou Pedro: salva-me, Senhor. Como gritou a mulher cananeia. Como gritou a alma do pequeno Moisés no braço do rio Nilo. Como gritou o cego: misericórdia de mim, filho de Davi. As pessoas estão gritando por socorro. E já tem quase um mês, menos de mês, que o Espírito Santo falou comigo. Fala para o meu povo que eu sou socorrista. Porque às vezes as pessoas esquecem do que Deus pode fazer. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Alexandra entende o que eu falo, porque é o mesmo Espírito e viemos do mesmo tronco. Casa da bênção raízes, casa da bênção original, casa da bênção pioneira. Ela sabe do que eu falo. Ela entende tudo, tudinho, porque é canal de comunicação espiritual. É mulher sensível à voz do Espírito. Então, pessoas de todo o Brasil ligando, pedindo: ajuda-me, pastor. Ore por mim, coloca meu nome no altar de Deus. Clame a Deus por mim. Pessoas pedindo socorro pelo filho que se meteu na Cracolândia, nas drogas.
Pessoas pedindo socorro porque foi diagnosticado um câncer e já em estado terminal. Pessoas pedindo socorro por uma porta de emprego, pelo retorno da filha que sumiu, que desapareceu no mundo. A humanidade está desorientada. O planeta está desorientado. A política está desorientada. Há uma confusão generalizada em todas as camadas da sociedade, na vida social, sentimental, profissional e financeira. Nem se fala, os empresários estão ficando doidos por tantas percas e por tanta demanda e confusão. O mundo está atribulado. Estão gritando por socorro, por alguém que tem uma mensagem socorrista e o anjo do socorro para apresentar. Por isso que o Espírito Santo falou comigo: fala para o meu povo que eu sou socorrista. São mais de 1000 telefonemas por dia, mensagens, aliás, que chegam por este celular e pelos outros telefones. Eu não atendo o telefonema porque não tenho condições de atender. Então mande uma mensagem digitada. Deixe-me ver se eu acho aqui onde eu anotei, porque eu tenho que anotar, senão complica na minha mente tantos números, e eu sou péssimo para decorar números. Números. Onde está você, minha anotação? Meu Deus, eu esqueci de colocar aqui a anotação. Achei. Quem procura acha, Daniel. É isso aí. Pode me mandar uma mensagem digitada, viu? 99 711 78 81. Anotou? 99 711 78 81. E o seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui por este celular agora, eu posso já lhe apresentar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha aí, já chegou alguém aqui. Irmã Dilza, peço socorro pela dor que eu sinto nos ossos. Shalom Adonai. Que o Senhor Jesus vos abençoe e tenha coragem de receber. Alguém fala aqui da alma. Shalom Adonai, mas não mandou o nome. O código é 75, não sei nem de onde é. Bom dia, profeta. A paz do Senhor, peço socorro de Deus na vida de Tiago, o Egton, processo de Lucas, pelo tratamento. Pessoas já aqui mandando para mim mensagens para o 99 711 78 81. Tá bem? A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês já imaginaram o que será amanhã? 8.000 pessoas em jejum e oração. Faremos um rombo na atmosfera espiritual. Josenita Gomes, Tatiana, Diogo Furlamento, Soraya está colocando ali o número deste celular para comunicação: 7199 711 78 81. Neuma Pedro, bom dia, missionário, a paz do Senhor Jesus. Eis-me aqui, amém. Chegou atrasada, mas chegou, não foi? Quase no amém. Josuel Felizardo pedindo cobertura espiritual. Amanda Andrade, ontem ela estava conosco lá pela manhã na catedral. Aide Joana Teles ontem pedindo socorro, mandou aqui para a rádio.
Só nesta folha aqui são centenas de nomes de pessoas que comunicam com a secretária da Rádio Cruzeiro da Bahia, que é a emissora onde produzimos os programas para o Facebook e para a rede internacional de rádios. A ID Joana Teles pedindo socorro, a Leandro Jorge Santos, Ana, Arthur Oliveira, Beatriz Amorim pedindo socorro, Carlos Lopes, Celestrina Moreira, Creunice Carvalho também pedindo socorro urgente e pedindo para colocar para ela a sirene da ambulância da carruagem de fogo. Coloque aí para ela. A Creunice está pedindo aqui a sirene. É um alerta porque a bênção chegou. Cristina Viório e Marcos Freire também pedindo socorro. Daiane Reis, Dalva Rosiane, de Honesto Teixeira. Evangelista Walter também já chegou para estar conosco. Ele estava conosco ontem à noite na sede, no bairro da Liberdade. Eliete Araújo, Eliel da Silva Barreto, Firmina Gomes, Florisvaldo Bispo, Frank Bispo, Graça Oliveira, Helena Alves do Lobato, Ivan Aguiar, Jaguaraci Nunes, Joilda Cardoso, Genilda Serra, Lúcia Santos de Jesus, são muitos nomes. Manuel Leôncio pedindo socorro urgente porque já não aguenta mais, misericórdia. Manuel Lúcio Vieira Teles, Maria Augusta da Silva, Maria Caroline, Maria do Carmo Reis, Maria Nilza dos Santos, Marina Ribeiro, Marivalda Santos, Miriam Ferreira Nunes, Nayara e família, Nair Leite, Maria Joselita também já chegou para estar conosco. Sejam bem-vindos. Regina Ferreira, Raíssa Caroline, Oswaldo Carlos Leite, Tânia da Conceição, Rosália Ferreira Muniz dos Santos, Valdeci dos Santos, Valdemira Maria, Valmira de Piatã, também pedindo socorro, Viviane Menezes, Wilson Santos e muitas outras pessoas pedindo socorro, misericórdia. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é socorrista. Rosilda de Freitas Soares pedindo socorro aqui também, mandando agora mensagem para mim. Sou Rita Costa, peço socorro pela minha família, breve darei uma ajuda. Que bom, hein? Amém, tá lembrando da ajuda. É isso aí, filha amada. Missionário, bom dia, paz e oração por Éder Dia. Amém. Estaremos orando. Sim, hoje é dia de oração, círculo de oração ali na sede. Ainda estou respondendo o pedido de socorro da nossa irmã Regina, pedindo para Jorge Antônio e Esther por João Pedro, que está desempregado. Olha, nós vamos agora louvar a Deus. Pode me mandar agorinha, uma mensagem para o 99 711 78 81. Mande agorinha, o seu pedido de socorro por você, pela empresa, por alguém da família, porque subiremos ao altar amanhã, primeira sexta-feira, para a quebra de maldições e o socorro já. Vamos louvar a Deus com ela mesmo, Miriam, deixa Miriam cantar, e que você seja, Maria Luísa, uma Miriam aí dentro da sua casa, cantando, louvando a Deus,
para que a sua família saibam, para que eles possam saber, aliás, que você tem Deus. E quem tem Deus tem alegria. E quem tem alegria canta e encanta com a sua beleza por fora e a sua beleza por dentro. Vamos louvar a Deus, diz Lene. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Sempre. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. Glória a Jesus. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo. Eita, esse colarinho tá ruim. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Canta, E lá Tatiana. vem Deus, Canta, Soraya. tudo por amor. Canta, E Weber. lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés. Canta, Como Ele Patrícia. falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e Sai em nome de verão Jesus. que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, é Israel por terra seca. Canta, Hudson. Passou, sou o que sou. Aidil, Moisés. Toniette, Sou o que sou. Cristiana, Israel passou Cipriana. e o mar se fechou. Canta, Cipriana. E Faraó Canta, missionário. Eu não consigo. Faraó brincou Não consigo. com Minhas Deus. cordas vocais Israel passou e o estão mar se fechou. com E o calo de tanto Faraó pregar. brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam, do outro lado numa dança de vitória Não tocava consigo. pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor, o povo todo cantou, só o Senhor é Deus. Atenção, Bahia, atenção, Salvador, atenção, povo da Pituba, Ondina, Maralina, Suburbana, Ribeira, Cajazeiras, Boca da Mata, Estrada Velha do Aeroporto, ao povo da Estrada do Coco, Mussurunga, Itapuã, Boca do Rio, Piatã, Patamares, Pituaçu, ao povo bonito do Estiepe, da grande região de Cosmes de Farias também, ao povo do Cabula, ao povo da São Martins, da Avenida Peixe, da Caixa d'Água, da grande região da Vila Laura, Pituba, Santa Rita, Santo Agostinho, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Pelourinho, Praça da Sé, Nazaré, ao povo da grande região da rótula do abacaxi, da grande região também do Vale do Ogunjá, Bonocô, da grande região da Jona Angélica, da Princesa Isabela, Carlos Gomes, porque amanhã é a primeira sexta-feira deste mês voltado para muito tipo de esoterismo e magia. E amanhã é batalha. Amanhã é dia de arrancar a cabeça de bode que foi enterrada no formigueiro ou no copinzeiro para você viver uma vida desorientada. Amanhã é dia de vencer os Exus e Orixás da sensualidade maligna, da carnalidade, da orgia, do adultério, da traição, da pedofilia e todo tipo de pederastia.
Amanhã é uma batalha cerrada, misericórdia. Me fortaleça, Senhor. Eu preciso de cobertura espiritual de vocês, porque eu estou na linha de frente desta batalha. É uma batalha que só eu entendo o mundo espiritual para este combate, porque é quebra de maldições, herdada, adquirida ou mandada. Qual é a pior das três? É praticamente a mesma ação do diabo. Maldições herdadas com raízes e frutos malignos. Maldição adquirida, porque você se meteu alguém da família com quem não devia e arrumou uma maldição. Maldição mandada através de bozó, de catimbó, de batuque, de despachos, de banhos, de más intenções. Amanhã é dia de penetrar no mundo da sensualidade contrária e maligna. Porque sexta-feira é consagrado às entidades do mal, desde a mitologia, as entidades da sensualidade. E amanhã é a primeira sexta-feira e nós estaremos de plantão. Sabe o que é plantão? Nós estaremos na torre de vigília. Sabe o que é torre de vigília? Orando, vigiando e batalhando. Orando, vigiando e batalhando. Sempre teve, sempre terá a torre de vigília. O local aonde Deus revela para revelar ao povo o que pode e o que irá acontecer. Amanhã é a primeira sexta-feira. Depois de um dia como hoje, voltado para o esoterismo, magia e idolatria. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Estaremos amanhã na primeira sexta-feira. Mês do carnaval, governo de Momo. Entregue a chave das cidades do Brasil pelas autoridades municipais, passando para o diabo o governo das cidades. Haverá muita morte no trânsito, nas estradas, nas encruzilhadas. Haverá muita morte nos barzinhos e cassinos e cabarés. Porque o diabo, o inimigo, cobra com sangue. E não é sangue de galinha ou de bode, não. Sangue humano. Este é um mês de muito sangue humano, sendo a moeda para o inimigo. Ele dá uma falsa alegria, e aí ele cobra com sangue. Nos acidentes, nas tragédias, nas garrafadas, nas cadeiradas, nos tiros, nas peixeiradas. É um mês terrível. Depois ainda vem as doenças. Doença nos olhos. Doença no sangue. Doenças, dívidas, cobranças, solidão, porque traiu e a mulher não quer mais aquele homem, ou o homem não quer mais aquela mulher. Dias de prazeres, horas de gozo na carne. Mas aí vem a cobrança do cão. É um mês terrível. Vigie, viu? Pega o santo óleo. Ah, eu não tenho, missionário. Coloca aí que eu vou consagrar um pouquinho do azeite.
unge o tênis da sua filha, do seu filho, a roupa dele. Ele pode até ir para a orgia, mas ele volta com vida por amor a você, que tem o óleo para encher as vasilhas. Você é autoridade em sua casa, minha irmã, meu irmão. Entendo o que eu falo. É um mês de morte, mas a morte prematura não vai bater em sua porta. Ouviu? Missionário, meu filho diz que vai para a folia. Você unge o tênis dele, a roupa dele, para que ele vá e volte. Pela misericórdia de Deus, por amor a você, ele volta inteiro, só com o nariz quebrado, mas volta e fala: eu não vou mais, maninha, eu vou para a igreja. Deus está falando. Então, amanhã é a primeira sexta-feira. Venha estar conosco para uma proteção divina pelos seus. Venha tomar posse da bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se prepare, desencruza seus braços. Como disse Deus para Elias: levanta e anda. Levanta e vem à igreja amanhã. Deixa de preguiça, de moleza. Expulsa das suas costas esta maldição do cáguido, da tartaruga, do jacaré ou da cobra coral que te amarrou neste sofá furado. E venha para a igreja. Saia deste quarto escuro. Amanhã é dia de quebra de maldições. Primeira sexta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Na catedral, na sede. Salvador é a primeira capital do Brasil. Uma cidade muito poluída espiritualmente pela cultura que se misturou aqui, da África, da Europa, do ciganismo, de tanto tipo de coisas ocultas das pirâmides e dos desertos e dos atabaques e das casas grandes e da idolatria. Salvador é uma cidade pesada, carregada. Por isso que temos que estar na brecha. Por isso que eu falo com vocês, Ivonice, Raul, Josélia, Lenice, ore por mim. Eu estou na linha de frente desta batalha. Me ajude em oração. Amanhã é quebra de maldições. Amanhã é um dia poderoso. Venha receber a sua cobertura espiritual. Eu tiro das minhas fraquezas a força para te abençoar. Até Jesus pediu oração no momento de aflição no Getsêmani. Amanhã é um dia de batalha. Venha por você e pela sua família. Tá bem, Josélia? Wagner Germano, Deus te abençoe, filho, aí em São Paulo. Você e toda a sua bela e querida família, dando assistência espiritual aí no interior. Oro sim, pastor. Então amanhã é um dia de batalha, tá bem? 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E atenção, porque domingo é a Santa Ceia do Senhor, na Catedral da Bênção. Domingo, Santa Ceia do povo de Deus na Catedral da Bênção. Domingo, Santa Ceia, 8 da manhã e às 18 horas na Catedral da Bênção, tá bem? Já são 5 horas e 56 minutos. Eu quero atender algumas pessoas no ar.
que precisa de um socorro urgente. Viu, Viviane? Pode ligar aqui para a rádio agora, 3017 5090, 3017 5089. Eu tenho aí alguns minutinhos. Alguém aqui de Narandiba. Oxe, estou mexendo aqui, não está abrindo. Isso é o diabo, rapaz. Às vezes, nem eu sei mexer com esse celular. Favor, ore também por Narandiba e Doron, bispo. Obrigado. Narandiba e Doron. Estaremos orando. Vamos atender a primeira pessoa que está pedindo socorro. Alô? Alô? Alô, fala que eu te escuto. Como dizem os irmãos da Universal, não é? Fala que eu te escuto. Desligou? Continue ligando. Daniela Chagas chegou para estar conosco. Seja bem-vinda, filha de Abraão. 3017 5090, 3017 5089 é o telefone aqui da rádio. Eu posso atender algumas pessoas que precisam de um socorro urgente. Vamos falar com a primeira pessoa. Alô? Alô? Tá caindo. Tá caindo. O sangue de Jesus tem poder. O que cai não é de Deus. Lucifer caiu. Tem que estar firme. Tem um negócio de cai-cai por aí, está repreendido. Espírito do cai-cai. Vamos atender esta pessoa. Alô? Alô? Alô, bom dia, paz do Senhor. Paz, irmão. Você fala de onde, filho? Estou necessitando, pastor, de uma oração. Que o Senhor me ajude, me bote aí nas suas orações. Tá bem. Qual o seu... Sabedoria. Qual o seu nome, irmã? Palavras vindas inspiradas do Senhor para, né? Amém. Assim, trilhando no caminho do Senhor. Amém. Qual o seu nome, irmã? Sabedoria do Senhor. Lia. Tá bem, vamos estar orando. O socorro de Deus já está aí sobre a sua vida. E o salmo para a sua meditação é o Salmo 121. Leia, que a resposta do seu pedido está neste salmo. Assim diz o Senhor. 3017 5090, 3017 5089. Alô? Vamos falar com mais uma pessoa. Alô? Alô? O código de Salvador é 71. Tá bem? Pode comunicar comigo ou mande sua mensagem através do WhatsApp para o 99 711 7881. Vamos ver se agora eu consigo falar. Alô? Paz, com quem falo? Amém, Fonseca. Deus te abençoe. Estou orando por você, sim, e amanhã estaremos subindo ao altar e levando o seu pedido de socorro ao trono de Deus. Tá bem, filho? Fique na paz. Meu abraço a todo o povo de Nazaré das Farinhas, onde temos uma grande audiência há muitos anos. Deus abençoe o povo de Nazaré, Valença, Taperoá, Camamu, Nilo Peçanha, Pancada Grande, Morro de São Paulo, Boipeba, e eu não posso esquecer do meu belo e querido Ilhéus, onde abrimos a igreja há muitos anos atrás. E está a igreja ali construída, compra paga para a glória de Deus, na Avenida Ubaitaba, no Malhado. Deus abençoe o povo de Ilhéus, que acompanha o nosso programa através do Facebook e através desta rede de rádios. Vamos falar com mais uma pessoa. Alô? Alô? 3017 5090, 3017 5089. O telefone para você comunicar e mandar a mensagem é 99 711 7881.
Hoje está devagar, não sei porquê, está travando. O inimigo às vezes trava, né? Trava o pedido de oração. 6h01. Vânia Silva Vânia já chegou também para estar conosco. E eu estou convocando todo o povo para amanhã. Primeira sexta-feira, quebra de maldições. Domingo, Santa Ceia do povo de Deus em nossa Catedral da Bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3017 50 90, 3017 50 89. É o Telebênção ao seu inteiro dispor. Você que precisa de um socorro. E Deus vai te socorrer. Luciana de Jesus comentou seu vídeo. Amém, Luciana. Compartilhe este programa, tá bem? Para que haja evangelização por esta rede internacional de comunicação. 6h02. Robilene Matos também já chegou para estar conosco. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Deixe-me ver se eu consigo falar com mais esta pessoa. Alô? Com quem falo? Amém. Deus abençoe. Eu já fiquei sabendo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Robson Santos. Bom dia, Bispo Daniel. ICB Itaboraí. Deus abençoe o povo de Itaboraí. O Gerson, pastor Gerson. A Daniela, a nossa pastora em Itaboraí. Deus abençoe. Fábio Moura também já chegou para estar conosco. Ângela Bispo de Oliveira. Cláudia dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um Bom Dia Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia. Cláudia, Fábio, Raul, Ângela. Pegue a sua Bíblia lá em cima da geladeira, do criado mudo, da penteadeira, que você esqueceu no braço do sofá. Fábio Moura, ICB Parque Continental, São Vicente, São Paulo. Pastor Nilson Ribeiro, seja bem-vindo, Fábio. Meu abraço ao povo em São Vicente, Cubatão e toda a bela e querida Baixada Santista. Fábio Moura, servo de Deus, profeta, seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo. Abram a Bíblia de vocês, abram. É momento de meditar na palavra antes de sair para o trabalho. Palavra de Deus, 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 palavra de Deus. Abra a Bíblia aí, Etienne. Abra sua Bíblia, Etienne. Ah, missionário, eu já conheço esta mensagem. Mas Deus pode falar com você, mais uma vez, porque a voz de Deus tem eco, é como a voz de muitas águas, é como relâmpago, é como trovão, que fala e torna a falar, como ele disse, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés. Ele fala, ele repete, ele chama a atenção do filho, da filha, para entrar pela porta sempre. Edinalva Moreira já está conosco também. Vânia Silva Vânia. Abram a Bíblia, Mateus capítulo 16. Já são 6h05. A confissão de Pedro. Atenção para esta palavra. Cadê a sua Bíblia, Josélia? Esqueceu na bolsa? Na cadeira da igreja ou no banco? Vigie, viu? Você esqueceu a Bíblia no banco, você vai para o banco. Hoje não tem mais aquele negócio, vou colocar você no banco, agora é na cadeira. Abra a Bíblia, Josélia.
confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta confidencial à sua equipe de obreiros. Jesus tinha 82 obreiros, discípulos e apóstolos. Era 70 e mais 12, 82. Uma equipe boa. Sobre o seu pastoreio, sobre o seu seminário instrutivo para implantar o reino dos céus na terra. Uma equipe boa, 82. Mateus capítulo 10 fala dos 12, e depois, em seguida, de mais 70, que eram os pilares e tornaram pilares da igreja primitiva. E aqui Jesus reúne a sua equipe e lhes faz uma pergunta: o que estão falando por aí a meu respeito? Vocês que são obreiros, que estão no meio do povo, qual é o comentário sobre mim? Qual é o zum, zum, zum? Porque antes do pastor saber o que está acontecendo, os obreiros são os primeiros a saberem, porque eles estão na feira livre, na rua, no ônibus, no metrô, no lazer, e sempre tem alguém comentando sobre aquele ministério, sobre aquele pastor. E assim, Jesus, sabiamente, pergunta a seus apóstolos: o que vocês acham ao meu respeito? O que estão falando sobre mim? Qual é a resenha? Qual é o zum, zum, zum? Qual é a palestra no salão de beleza, ou nas padarias, ou nos mercadinhos, ou nas feiras livres, ou nos bancos das praças? Qual é o comentário? Interessante, né? Que tudo que acontece hoje já aconteceu ontem. E hoje é a mesma coisa. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: olha, está tendo um comentário por aí, Jesus. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Eram primos, mas um era maior do que o outro, Jesus. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão falando que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas que a geração de hoje não conheceu. Rádio Corredor sempre informa, né, bispo? É isso aí, Antoniete. Você sabe, o zum, 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 nhenhenhê, a resenha. E às vezes os obreiros sabem tudo, até chegar no coitado do pastor, a bomba já explodiu, misericórdia. Comentário na porta da igreja. Também. É uma resenha, é um tititi, é um nhenhenhê, é um vaquivá, como dizia meu pai, vaquivá, 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 tadinho. E disse-lhes ele: e vós? Estão dizendo por aí que eu sou João Batista. Outros estão falando que eu sou Elias. Outros estão dizendo que eu sou Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Hein? Laís Roberta Garajal, que você fala, quem é Jesus para você, Garajal? Pergunte aí ao seu pai. Será que é pai?
Pastor Garajal, muito amigo nosso lá de Curitiba. Será que é seu pai? Em Laís, em Thaís de Jesus, Alto das Pombas. Quem é Jesus para você? Jesus pergunta aos apóstolos: o que vocês acham a meu respeito? Cada um está falando uma coisa, e vocês que estão comigo há 3 anos e meio e viram os milagres e as maravilhas, a transformação da água em vinho e a multiplicação de pães e peixes, e viu Lázaro saindo da sepultura, e viu eu expulsar demônios. O que vocês falam ao meu respeito? Quem sou eu para você, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tadeu? Hein, Judas? Quem sou eu para você, Judas? Hein, Tomé? Quem você acha que eu sou, Tomé? Fala, Tomé! E Simão Pedro, respondendo, disse: Simão tomou a frente, Pedro tomou a frente. O Espírito de Deus estava sobre ele, em sua natureza bruta, mas Deus opera e faz aquela pérola suja, porque o Senhor é garimpeiro, tornar numa joia polida. Pedro pôs-se de pé. Pedro ainda não era batizado com o Espírito Santo e ainda andava armado. Pedro ainda era violento. Mas o Espírito de Deus achou comunicação pelos tímpanos do apóstolo, do Pedro, que ainda era Pedro. Simão, e disse-lhe bem, respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro falou na direção do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Pedro falou, rapaz, reconhecendo Jesus como Filho de Deus e como Cristo, aquele que ia beber fel e vinagre e ser crucificado. E Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Quem te revelou não foi a carne e o sangue, porque a carne e o sangue não pode ter uma revelação profunda como esta. O que é nascido da carne é carne, misericórdia. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falou. Quem te deu esta revelação, Pedro, não foi a carne do Pedrão, nem o sangue do Pedrão, mas foi o meu Pai, que comunicou com seus tímpanos, com a sua memória, sua consciência, sua alma, suas entranhas, Pedro. Não foi a carne e o sangue quem te revelou. Revelação é para os pequeninos que cabem na mão do Senhor, que são humildes. Revelação não é para todos. Revelação é para quem tem sensibilidade. Homens e mulheres sem maldade. O homem de Belial, às vezes ele tem dons natos para si enriquecer
e fazer um nome na política também. Mas o homem e a mulher que é sem maldade, ele arrebenta com o reino das trevas, porque ele leva o amor que excede a todo entendimento. O Deus que ama e que transmite para nós o amor ágape, gerado em nós a semente da vida, por ser pessoas limpas e sem maldade. Quem te revelou isto, Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro, meu Pai comunicou com você, Pedrão. Meu Pai falou com você, Pedro, que eu não sou João Batista, nem Elias, nem Jeremias. Ele falou que eu sou o Cristo. E você entendeu a mensagem do Pai. Bem-aventurado é quem entende a mensagem do Pai. O filho, a ovelha, ouve a voz do Pai, ouve a voz do Supremo Pastor e lhe segue. Agora vejam o que foi que Jesus falou para Pedro neste momento desta reunião confidencial de ministério no princípio. Pois também eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Tu és Pedro. Sabe o que é Pedro? Faísca de pedra, pedrinha, pepita, coisinha minúscula, grão de areia, mostrada por Deus a Abraão, que seus filhos seriam como as estrelas e como a areia do mar ou do deserto. Também eu te digo uma coisa espiritual e profunda, Pedro. É coisa profunda, Pedro. Tu és Pedro. Pequenina pedra. Mas sobre esta pedra que sou eu. O Monte Sinai, o Monte da Transfiguração, o Monte Sião, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha inabalável, Pedro, o fundamento da igreja, Pedro. Sobre esta pedra, que é maior do que você, Pedrinha, você vai edificar a minha igreja, a minha eclésia, a minha congregação, o meu reino na terra, Pedro. Porque a revelação está com você, Pedro, sobre a igreja. Sobre João estará a revelação do fim dos tempos. Mas sobre você, Pedro, ei, Pedro, estará a responsabilidade de evangelizar e de levar os milagres. Porque você é raiz, é pioneiro. E podem ver que os primeiros milagres aconteceram na igreja primitiva, as multidões sendo curadas e salvas até sobre a sombra de Pedro. E na Porta Formosa, e lá diante de Enéas, e a ressurreição de Dorcas. Em Pedro, você tem algo especial de Deus, Pedro.
Você é original, você é raiz, Pedro. Você tem a comunicação espiritual. Você não tem formação acadêmica, é um analfabeto, Pedro. Mas você tem o que o mundo precisa. A palavra revelada, a unção de Deus, a comunicação, a valentia da fé para romper com os grilhões de Nabucodonosor, de Faraó e de Herodes, de Dalila, de Safira, de Amaleque, de Amon. Você tem, Pedro, o canal ligado com o trono do Criador. Ei, Pedro! Sobre esta pedra que sou eu, você vai edificar a minha igreja, a minha eclésia, a igreja espiritual, a igreja da revelação, a igreja da libertação, a igreja de implantação do reino na terra, a igreja do combate contra as astutas ciladas do inferno, a igreja que arrebenta as pragas, pestes, mamon e maldições. Você vai edificar a minha igreja. Por isso que, depois que Jesus jantou com eles após a ressurreição, Pedro estava desanimado porque tinha voltado à prática da pescaria. Mas Jesus não queria ele mais pescando peixes, mas almas. Aí Jesus falou para Pedro: você me ama? Falou uma vez, falou duas vezes, falou 3 vezes. E Pedro chorou e disse: eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou para ele: apacenta meus cordeiros, meus obreiros, que vai ficar na sua responsabilidade, Pedrão. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E Pedro fez uma retrospectiva psicológica dos 3 anos de ministério com Jesus, 3 anos e meio. E ele caiu na real, e lá no dia de Pentecostes ele foi cheio do Espírito, e ele prega a primeira mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e as almas se converteram em multidão. Ele foi o primeiro pregador e prega um sermão poderoso, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. A revelação estava sobre ele. Ele não tinha formação acadêmica, ele não precisava de coaches para lhe orientar, ele não precisava de palestrantes, ele tinha uma ligação espiritual com o trono da revelação. A palavra que ele falava não vinha dele, por causa da sua cultura espiritual, vinha de Deus. Por isso que existe pastor e pastor, pregador e pregador, ministro e ministro. Tem uns que se fazem para viver do evangelho, comer do evangelho, porque são preguiçosos. Mas tem outros que têm a marca, o chamado, a unção especial. Jesus falou para Pedro: sobre esta pedra edificareis a minha igreja, igreja edificada na rocha, com sangue do Cordeiro, as proteínas do Cordeiro, a unção do Cordeiro que abriu o livro, só ele mesmo, 6:26. As portas do inferno
não prevalecerá contra a minha igreja, não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo não pode com a igreja. Não existem reis nem rainhas, nem partido político, nem presidentes e nem deputados. Não existem homem na terra, e nunca existirá, para derrotar a igreja de Jesus. Ela foi comprada e remida no sangue do Cordeiro. Ela está na rocha eterna. Nestes países comunistas, como China, como Rússia, os países islâmicos também, há um povo louvando a Deus neste momento em que eu prego aqui. Nenhum imperador, nenhum governo, nenhum partido político pode derrotar a obra do Senhor Jesus. Aleluia! Nem Mome, nem Mamon, nem Maomé e nem Judas. Ninguém pode derrotar a obra do céu na terra, porque o Criador foi quem criou e estabeleceu. O diabo é apenas o invasor, que nós estamos aqui para colocá-lo para correr até o reino ser implantado oficialmente. Ei, Pedro, as portas do inferno, por que portas? Porque tem muitas portas o inferno. Tem a Cracolândia, a droga, a cachaça, a traição, pedofilia, pederastia. Tem a porta da avareza, da ganância, mas não prevalecerá contra a minha igreja, a minha eclésia, a minha congregação, o meu grupo. O reino, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O carnaval, a idolatria, a feitiçaria, pode levantar o que quiser levantar. A igreja sempre vai existir. Igreja templo vai existir. Igreja pessoa vai existir. Sempre vai existir. Podem queimar a Bíblia, podem levantar o cão que for. A igreja está na rocha. Tome de capeta na cara. Está na rocha a igreja. Ela é de Jesus. Ela não é de líderes. Ela não é de reverendos. Ela é de Jesus. Porque ela custou o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Quem derramou o sangue para salvar a igreja não foi Buda, não foi Maomé, não foi homem nenhum. Foi Jesus, o Filho de Deus. Quem derramou sangue para salvar a igreja não foi reverendos e nem papas. É Jesus. Jesus falou para Pedro: as portas do inferno, Pedrão, não prevalecerá contra a minha igreja, a minha eclésia, a minha casa. Aí veja o versículo de número 19. E eu te darei. Eu dou para você, Pedro. Eu dou para a Lenice, para a Tatiana, para o Daniel, para a Tercília. Eu dou uma coisa que o mundo não pode dar. Eu dou uma coisa que a riqueza do mundo não pode dar. Eu te darei as chaves, plural, que abre todas as portas. As chaves do reino dos céus. Chave que abre as portas da salvação, da cura, da libertação, do conhecimento espiritual. Chaves que abrem as portas
de congresso, de campanhas de vigília, de santa ceia, de preparo para a igreja combater um combate autêntico e fiel. Eu te darei as chaves do reino dos céus, porque você é o líder. E tudo que ligares na terra, Pedro. Ei, Pedro, quando você orar na terra, Pedro, no céu é batido o carimbo. O e-mail é mandado, o telefone toca, os telegramas chegam, a carta chega. Ei, Pedro, lá no século 21 vai ter o Daniel continuando, a Cláudia, a Tatiana. Porque a minha obra, Pedro, não é só para hoje, é de geração a geração, até que se cumpra as profecias. Geração vem, Pedro, geração vai, mas a minha eclésia, a minha igreja, estará edificada na rocha, vencerá a orgia, vencerá um Momo, Mamon, vencerá Balaque, vencerá Balaão, que são os avarentos dos altares, que só falam em dinheiro. Ei, Pedro, eu passo para você a autoridade, as chaves, para implantar o reino dos céus na terra. E quem tem que implantar, Pedro, é a igreja, que está edificada na rocha. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje não tem mais Pedro, mas Josélia, Helenir, o Daniel, a Tânia, a Cláudia, estamos aqui, o Sidney. Te darei as chaves do reino dos céus. Céus no plural, céu atmosférico, céu dos espíritos, céu aonde está Deus. Eu tenho a chave dos céus para abrir as portas e te abençoar em nome de Jesus e quebrar as maldições. Eu tenho as chaves. Ele passou para Pedro. Hoje não tem mais Pedro, mas em nossa geração nós estamos aqui. Eita! Obrigado, Jesus. O Senhor me fez mensageiro das chaves dos céus. Aleluia! Tudo que ligares na terra será ligado no céu. A congregação diga amém. Falem amém. Fala amém, Josefa, Lenice. Tudo que nós falarmos ou pregarmos, a congregação das ovelhas amadas tem que falar amém. Fala amém, Helenir, Tatiana. Concorde comigo, para que esta palavra possa alcançar os 4 cantos do Brasil e da terra. Fala amém, Nilma, Walter. Vocês fazem parte desta congregação pela manhã. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Misericórdia. Não há mais tempo de eu explicar. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse, viu, Gibson Castro Barbosa, fala amém. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que ele falou isso? Uma reunião particular, uma reunião confidencial, uma reunião de líder para liderados, de governo espiritual para os que querem ser
governados. Quem manda na terra é a igreja, não é o diabo. O diabo é gaiato, o diabo é invasor, o diabo é sujo, o diabo é cão, o diabo é porco, o diabo é momo, o diabo é mamon, o diabo é Colombina e Pierrot. A igreja é a diferença deste mundo. A idolatria é coisa do cão, para as pessoas tirar o foco de Deus, que é espírito e está em todos os lugares. O homem carnal, romano, criou as idolatrias para desviar o foco de um Deus que é onipotente, em espírito e em verdade. Eu digo a vocês, sai dela, povo meu. Venha para Jesus, se edifica na rocha, se entrega a Deus. Tá bem? Guarde esta palavra, medite nesta palavra. Ame esta palavra, porque o fundador da eclésia, da igreja, não é Benedito nem Antônio, não é Doriel e nem Pedro, foi Jesus quem fundou a igreja. Não é Edir Macedo, não é Davi Miranda, não. Somos peões de Jesus. O fundador desta organização é Jesus, o Cordeiro Imaculado. Sobre esta pedra, viu, Pedro? Você vai edificar a minha eclésia na rocha, no conhecimento, nas bases e nos fundamentos dos princípios de Deus. Medite nesta palavra, compartilhe este programa e faça com que a palavra profetizada alcance almas preciosas. Vamos falar com Deus, povo que crê no chamado e na revelação. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo abençoado dia de ontem, pelas almas que ganhamos e os cultos que realizamos na catedral e na sede. E as pessoas não erraram a porta da catedral, estiveram conosco. Pai Santo, aonde chegar esta mensagem que eu preguei hoje, chegue o despertamento para este povo amar a Ti acima de todas as coisas. Abençoa também os patrocinadores desta rede internacional de evangelização, porque esta é uma missão que o Senhor me deu e eu quero cumpri-la. Ajuda-me a ajudar este povo com o que o Senhor me deu para levar o Evangelho. Abençoa os dizimistas e ofertantes. Destrava a vida deles e dai 100 vezes mais para estas pessoas que contribuem com este programa, o Bom Dia Espírito Santo. Porque aqui é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Abençoa os dizimistas e ofertantes,
que vão à catedral, à sede, para contribuir com esta obra de evangelização. Aqueles que estão me acompanhando pela voz da bênção por esta rede, dai uma bênção para eles. Abençoa todos aqueles que estão enviando uma oferta ou que irão enviar através do Pix 7199186232, como a irmã Soraya Souza está colocando aí no vídeo, 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Receba esta oferta, este dízimo, que irá transformar em almas, e a eternidade nos revelará quantas almas evangelizamos dentro da nossa possibilidade intelectual e espiritual de comunicação. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes agora, com a bênção da prosperidade e do destravamento, que estão enviando um Pix ou que irão enviar para o 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Pai Santo, eu consagro as águas que estão sobre o rádio, que esta água receba a unção da esmeralda azul para cura e milagres. Eu abençoo esta caneta que esta pessoa está apresentando, que irá assinar destravamento. O notebook, o celular, que são ferramentas de trabalho, a chave, o capacete da moto, a chave do caminhão, do trator, da loja, do táxi, do Uber, da moto. O óleo que esta pessoa está consagrando, porque crê como eu creio e vê como eu vejo, porque o olhar é o mesmo, é o olhar do Cordeiro que tira os pecados do mundo, é o mesmo olhar. Eu consagro este óleo, esta carteira, esta aliança, estes medicamentos. Oro e abençoo também estas escovas, tantos objetos apresentados a ti, protocolos, inscrição do concurso para federal, estadual, municipal. Revela a esta pessoa o número, a letra dos gabaritos que ela irá prestar o concurso para a área da saúde, do direito, da administração pública ou qualquer uma outra área de comunicação. Pai Santo, hoje não tem mais Pedro, mas nós estamos continuando a missão que o Senhor deu à eclésia, que os enfermos sejam curados, que as mãos sejam destravadas e que haja um desejo de estar na igreja, porque a rocha é a mesma, a palavra é a mesma, a revelação é a mesma, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Eu abençoo a todos. Põe a tua mão para que estas pessoas compartilhem este programa. Sinta o fogo ardendo na alma para compartilhar este programa para seus parentes, vizinhos e amigos. Eu oro em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa, o de hoje, o de ontem, o de antes de ontem. Faça isso. Seja um Pedro do século 21, ou um Pedro. Tá bem? Leve Jesus, fale de Jesus, apresente Jesus. O mundo leva carnaval, orgia, cocaína, arma de fogo, briga, ganância, avareza. O mundo leva as coisas destrutivas, mas nós levamos
a vida e a vida eterna. Meu abraço. Ore por mim. Estou na frente da batalha com a ajuda de Deus. Tá bem? Te abençoe, Josefa. Chegou agora por quê, Josefa? Deus te abençoe, Elenir, Tercília, Rita. Soraya está colocando ali o número do Pix. Daniel de Oliveira, Bradesco, 719918-62232. Meu abraço, né? Shalom.